Começando mais um Go Game pra você aqui na sua Play TV, e no programa de hoje iremos conferir a terceira parte da saga Drakengard. Após mais de 10 anos, Drakengard 3 traz o retorno da série de Taro Yoko. Com personagens excêntricos e batalhas sangrentas contra exércitos, a ação ainda conta com a presença de enormes dragões e muitos mistérios. E justamente para analisar Drakengard 3 é que a gente recebe hoje aqui no programa Maxon Lima, redator lá do Game TV. E Maxon, eu quero que você fale pra gente um pouquinho sobre a série, digamos, Drakengard, né? Que começou faz um tempão lá no Play 2. E do que se trata, na verdade, para quem não conhece a série? É uma série muito underground, assim. Tipo, quando foi anunciado o Drakengard 3, ninguém esperava que fosse sair, porque o 2 é de 10 anos, mais de 10 anos atrás. Então, quem que esperava que fosse sair isso? Então, assim, essa série, ela mistura gêneros, entre eles esse gênero do Musou, que é esse exército de um homem só, com aquele outro estilo que foi bastante difundido pela série Panzer Dragoon, de Sega Saturn, que é aquele on-rails em cima de um dragão, que você controla uma retícula e enfrenta os inimigos dessa forma. Então ele mistura isso. E qual que é essa esquisitice que está dentro do jogo? O que ele narra, na verdade? Quais são esses acontecimentos? Ele vem 1000 anos antes do primeiro Drakengard, então você tem uma espécie de prólogo antes. Ele começa bem normal, na real, assim, o que é uma coisa esquisita. Então tem aquela tela de press start bem bonita, que é uma coisa meio Square Enix, assim, branca, com o logo, e aquela música do Keiichi Okabe, que já é um cara que trabalha com o Taro Yoko, então quem jogou Nier sabe, logo de cara já reconhece o trabalho do cara. E aí você tem uma história contada que o mundo ele era um lugar caótico, que as nações viviam em guerra, e aí do céu desceram 5 Intoners, que são uma espécie de messias que acabaram com essa guerra. Só que uma delas, essa sexta, a Zero, que é a mais revoltada delas, ela, num rampage, assim, resolveu que era o fim, era a época de acabar com isso, e ela foi atrás de matar essas irmãs, as outras irmãs dela, que são numeradas em ordem crescente de 0, que é ela, a 5. Então, assim, enquanto esse cara, uma voz bem característica, tá narrando tudo isso, ele é empalado, assim, pela espada dessa protagonista que é mostrada enfrentando exércitos e tal. Então é como se tivesse uma quebra de parede, assim, que o cara que estava narrando é morto pela protagonista. Então é engraçado, e aí já meio que mostra que o jogo mantém essas esquisitices antigas, né? Michael. Aí o jogo começa a partir daí, e aí você vai evoluindo, entendendo e conhecendo, tentando descobrir o que tá pegando, porque ela já aparece com uma flor no olho. E aí você, que diabos é essa flor? E ela também sabe tanto quanto você o que é, não sabe nada, mas ela sabe que essa flor regenerou o braço dela, que ela tem uma espécie de braço meio orgânico, meio mecânico. É bem esquisito. Então a partir daí a gente conhece esse dragãozinho que aparece chafurdando na lama e nos próprios dejetos e toma uma bronca dela, e você já vê meio que o humor do jogo é meio degenerado e esquisito, assim, e isso só tende a crescer no decorrer do jogo. Em Drakengard 3 é possível escolher discípulos para auxiliarem nas batalhas. Dito vem munido de uma lança de cavalaria perfeita para quebrar escudos e armaduras. Octa é capaz de atingir vários inimigos ao mesmo tempo. Já Décados possui garras e luvas para os combates mano a mano. E Sente, que vem equipado com espadas duplas. I'm not good for much besides a bit of the old romp and tickle. That's not really something to brag about. E Maxon, apesar de você já ter falado isso um pouquinho, assim, ele tem um gênero Musou, que é essa questão até de enfrentar muitos inimigos, tal, não sei o quê, mas ele se distancia dos seus antecessores justamente por conseguir agregar outros gêneros ali. Eu queria que você explicasse um pouco melhor, assim, como que você fez jogar Drakengard 3? Ele é um pouco mais Devil May Cry do que Dynasty Warriors, por exemplo. Tá. Você não é aquela coisa... Chega a ser enfadonho porque é muito repetitivo. Porque chega uma hora, qualquer um desses Warriors da vida, qualquer Dynasty Warriors da vida, começa a ser repetitivo, porque são milhares, aquelas hordas vindo e... É só a sensação de você estar enfrentando muita gente e estar conseguindo destruir essas pessoas. Tem muito disso no jogo. Mas ele tem combos
com as armas. Então conforme você vai evoluindo, derrotando as irmãs, e conforme ela mata essa irmã, cada irmã, é muito peculiar, cara, é esquisito de falar, mas as irmãs têm uns discípulos que ficam com ela. Na verdade, cada irmã tem um, e com esse discípulo que ela não mata, a Zero ela é uma protagonista muito diferente, porque ela meio que, ao mesmo tempo que ela é esse estereótipo de mulher bonitona e femme fatale dos videogames, que é uma coisa que meio que a indústria está tentando ir contra isso ultimamente, ela assume que ela é assim. Eu sou isso mesmo e eu gosto disso e eu faço essas coisas e é interessante nesse sentido. E eu uso isso a meu favor também. Dá uma quebra, exatamente. Então ela pega esses discípulos que são sempre homens e eles trazem uma arma nova. Então, por exemplo, quando você enfrenta a mais nova das irmãs, que é a 5, e você salva, entre aspas, o discípulo que convivia com ela pro seu time, que chama Dito, que ele é um moleque serial killer do pior estirpe, assim. Então você começa a jogar com um cara, ele tem umas conversas no meio das batalhas que são interessantes e desenvolvem muitos personagens. Assim, você já conhece que o moleque é completamente descerebrado e só quer saber de matar, e é interessante por isso. Mas ele traz uma arma nova. Então essa é a evolução, na verdade, você não tem uma evolução da personagem em si, assim, você tem uma evolução, na verdade, quando você acaba matando ou trazendo, não matando, como você disse, mas trazendo esse discípulo, aí que há uma evolução e um jeito diferente de você jogar. Sempre que você ganha armas novas, por exemplo, o próximo discípulo traz uma arma chamada Chakran, que é como se fosse é uma Morningstar, mas que acerta, é mais para projétil, de longe. Um outro traz garras, que é o meu personagem favorito, Décadas. Ele traz garras, e enquanto o último, que é o Sent, ele traz duas armas mais rápidas e leves. Então, assim, a evolução é essa. Existe a evolução da própria Zero, ela vai passando de level conforme ela ganha XP, mas você não tem aquelas coisas características desses jogos de ação que você distribui pontos. Tem uma árvore de evolução. Não. Cada arma tem sua própria árvore, que quando você pega essa arma, você já tem aqueles combos para você fazer. Então é diferente nesse aspecto. Então ele não é esse musou repetitivo com poucos comandos, você tem muitas armas que você consegue com baús nas fases ou então com missões secundárias entre os versos que chamam, né, entre os capítulos do jogo, e você pode intercalar entre elas a qualquer momento da luta. I assume you mean Mikhail? Would you like me to turn back and look for him, my lady? No. Do it once and he'll expect it. Dummy's probably just lost. E Max, você até remeteu ao Panzer Dragoon lá de trás, né? Tem algumas fases que te lembrou um pouquinho o jogo do passado, mas assim, me explica pra gente como que é o comando desse dragão, como é que você faz? Ele tá sempre com ela, eles sempre conversam, é uma coisa legal. No começo você não tem os discípulos, eles demoram um pouco pra aparecer. Mas ele é um suporte ali pra ela, pro personagem? Sim, ele tá sempre lá e ele tá, por exemplo, no começo do jogo, que é uma área dos mares, enquanto você tá na terra matando os inimigos, ele tá destruindo navios que estão tentando aparecer, ou embarcações que estão tentando aparecer ali e destruir a Zero. Então eles estão sempre conversando, que tem esse contraste muito grande de personalidades, ele é extremamente pacifista e tá sempre aprendendo, e a Zero é uma máquina de matar incontrolável. Então é interessante isso, mas tem momentos que você pode pedir ajuda dele. E você controla ele nesse caso ou não? Sim, tem muitos momentos específicos para isso. Então tem umas partes que você tem uma espécie de um círculo azul que você chama o Mikhail para te ajudar, e ele realmente aparece lá, ele pousa e mata os inimigos. Tem as fases, os versos específicos dele. Você já começa o jogo montado nele, e aí tem essas duas partes distintas. Uma coisa nova na série, que eu pelo menos não vi nos outros dois, um pouco que eu joguei dos outros dois, é que você tem um controle livre do dragão, e você pode inclusive pousar com ele e matar exércitos. E tem as partes mais on-rails, que aí remetem muito mais Panzer Dragoon, que você simplesmente controla o movimentar dele sobre um trilho com a retícula que você passa por cima dos inimigos e causa danos variados. I'm having trouble hearing you, Dragon. You wanna try saying that one more time? Bom, acho que deu pra galera conhecer um pouquinho de Drakengard 3 e eu quero saber de você. O que você tem a dizer sobre esse jogo? É um jogo que vale a pena, por exemplo? Não vale a pena? Você acha que os caras mandaram bem nessa continuação, que não é uma continuação, na verdade, é um prólogo do que foram os outros dois? É difícil recomendar esse jogo, na verdade. Eu nunca fui fã da série, eu não joguei os outros dois, eu joguei um pouco do primeiro. Eu joguei, na verdade, esse jogo por gostar muito de Nier, gostar muito do time que tá por trás, desse Tarioko, que eu acho que é um cara muito promissor, espero que ele faça mais coisas, e por agora ter se envolvido com os caras da Access Games, que fizeram um dos meus jogos favoritos, que é o Devil Premonition. Então, quando eles anunciaram esse jogo, por ser tão inusitado, tipo um Drakengard 3, quem esperava esse jogo? Um jogo velho, assim. Então foi muito mais por essa curiosidade que eu fui atrás. Ele me trouxe muitas coisas interessantes, ao mesmo tempo que me frustrou muito. Então é muito complicado de recomendar. Eu imagino que todo mundo que fosse jogar, já jogou, na verdade. Tivesse um mínimo de interesse pelo gênero,
por esse gênero que se insere, e especialmente por essa série, certamente já jogou. Mas aqui eu só tento, talvez, incitar um pouco de curiosidade por ele tentar fazer algumas coisas diferentes, especialmente com relação a toda essa proposta de o quanto a gente mata jogando videogame. Ele consegue, de uma maneira implícita ali no meio da narrativa e com os personagens estranhos, questionar, fazer esse tipo de questionamento que, pra mim, só isso já foi válido. Assim. Tá certo, então ó, se você ficou curioso, na verdade, como o Maxon disse, vale a pena ponderar. Tem alguns probleminhas aqui, outros ali, mas o jogo, de maneira geral, tem alguns fatores bem interessantes. Maxon, muito obrigado pela participação. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Go Game para você. E o Go Game já está de volta e a gente conferiu no primeiro bloco uma análise de Drakengard 3, game recheado de personagens excêntricos e batalhas sangrentas. O jogo é exclusivo para o PlayStation 3. E se você quiser conhecer outros jogos desses mesmos produtores, dá só uma olhada nessa lista de outros títulos que preparamos só para você. E esse foi o Go Game de hoje. A gente conferiu uma análise de Drakengard 3. Se você quiser conferir uma análise ainda mais completa, é muito simples. Entra lá no playtv.com.br/games. E claro que dá pra você seguir a gente lá no Twitter, no @GoGamePlayTV. Seguindo, você fica ligado em tudo que acontece por aqui e pode sugerir um jogo que está a fim de ver no programa. Até semana que vem. Tchau!